posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Agora o Senhor comigo. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Você consegue descansar totalmente em Jesus Cristo ao ponto de você confiar e acreditar no dia do amanhã? Hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte da ministração sobre ansiedade. Se você ainda não assistiu a nossa primeira parte, pare o vídeo por aqui e retome o nosso encontro anterior. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fará algo lindo na minha vida e na sua vida. E eu creio que a paz do Senhor pertence a nós e nós vamos descansar totalmente em Jesus Cristo, porque reconhecemos que a graça pertence a Ele e que Ele está conosco todos os dias. Amém? Oi, tio Juninho, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para estar novamente aqui com vocês. Isso me deixa muito feliz mesmo. Na última aula, a gente falou sobre o que era ansiedade, quais os sinais dela, e a gente até fez um exercício de respiração para ajudar a gente quando a gente está com ansiedade. Vocês lembram? Se vocês não lembram ou se vocês ainda não assistiram a primeira aula, é muito importante que vocês parem agora um pouquinho o vídeo e volte lá na primeira aula, porque essa aula de hoje é uma continuidade da última aula, ok? Então hoje a gente vai conversar sobre o que é a ansiedade quando ela extrapola um pouquinho, quando ela deixa de ser uma ansiedade natural e se transforma numa ansiedade que é prejudicial para a gente, quando ela se transforma num transtorno. Então, vocês lembram na última aula quando eu falei que a ansiedade é algo natural, que existem situações que ela é normal de acontecer, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova. Quando a ansiedade ela se torna uma doença, existem alguns sinais. Por exemplo, ela começa a aparecer em situações onde não existe nada acontecendo. Por exemplo, não tem uma prova acontecendo, eu não estou sendo avaliado. E aí ela vai aumentando a frequência, ou seja, ela começa a acontecer aqueles sintomas que a gente falou todos os dias. Todos os dias eu passo a ter insônia, todos os dias eu passo a ter enjoo, tremores, falta de ar, o estômago fica embrulhado. Esses são alguns sintomas que a gente já falou. Então, esse é um sinal. Ele começa a acontecer todos os dias. O outro sinal que acontece é quando a gente aumenta na intensidade, quando esses sintomas aumentam a intensidade, que é o quê? Eles se tornam muito fortes, mas tão forte que eu acho que está acontecendo alguma coisa de errado. Eu penso que posso estar tendo, por exemplo, um ataque cardíaco ou que eu estou morrendo.
Quando eu trabalhava no hospital, era muito comum chegar uma pessoa lá acreditando que ela estava morrendo ou que ela estava tendo um infarto e, na verdade, o que ela estava sentindo era uma ansiedade muito forte, um estresse muito forte. Um outro sinal é quando eu deixo de fazer coisas que antes eu fazia com frequência e agora eu não tenho mais vontade de fazer. Ou ainda quando eu passo a evitar lugares onde eu já tive um pouco do sintoma de ansiedade ou eu tive uma crise de ansiedade e aí eu começo a pensar que se eu for de novo naquele lugar eu vou ter uma nova crise. Então eu passo a evitar de sair de casa, eu passo a evitar de sair com os meus amigos, de me divertir por medo de acontecer novamente a crise. E por fim, um outro sinal é quando eu fico lá na minha cama pensando em tudo que eu fiz durante o dia ou tudo que eu tenho para fazer no outro dia, e isso me causa uma insônia. Eu fico lá ruminando os meus pensamentos, martelando na cabeça tudo que eu tenho para fazer. Isso me causa uma ansiedade e gera um ciclo vicioso e acaba fazendo com que eu não consiga dormir. Todos esses sinais que eu falei para vocês são sinais de alerta de que algo pode não estar bem. E aí, quando isso se extrapola, podem vir ainda uns outros sinais que deixam a gente um pouquinho mais preocupado ainda, que são os pensamentos ou as ideações suicidas. O que é isso? É quando eu penso que eu gostaria de morrer, ou que seria melhor se eu não estivesse mais aqui, ou ainda quando eu começo a fazer planos para traçar uma maneira de tirar a minha vida. Queridos, se isso está acontecendo com vocês, vocês precisam de uma ajuda profissional, vocês precisam conversar com o pai e a mãe de vocês, ou procurar o tio da igreja ou o pastor. Isso é muito grave, isso é um sinal de que você está doente e está precisando de ajuda. Meus queridos, eu queria que agora vocês olhassem bem no fundo dos olhos da tia Gabi, porque o que eu tenho para falar para vocês é muito importante. Deus tem um plano na vida de vocês. Desde que vocês estavam lá na barriga da mamãe, Deus já tinha traçado um plano para vocês. E nesse plano não existia morte, não existia ansiedade, não existia pensamentos ruins. Só existia coisa boa para vocês. Tanto é que ele fez um versículo falando sobre isso, que é: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Porque Deus diz também que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar um pouquinho de vida, um pouquinho de abundância? Não, ele veio para dar muita vida, muita abundância na sua vida, porque você é um escolhido de Deus, você foi separado por Deus. Então, meus queridos, vocês são uma joia preciosa do Senhor. E o Senhor já tem o plano dele traçado na vida de vocês. Como que vocês vão fazer para entender qual é esse plano de Deus? É através da oração, de uma conversa com Deus. Você tem que conversar com Deus como? Como se ele fosse o seu melhor amigo. Falar para ele tudo o que você está sentindo, quais são os seus problemas. Porque assim Deus vai mostrar qual é o caminho correto que vocês têm que seguir. E agora, quem vai conversar com vocês é o tio Juninho, porque ele vai falar sobre tudo que nós conversamos, mas através da palavra. É com você, tio Juninho. Vocês perceberam? Quando nós abrimos o nosso coração e damos brecha para que esses sentimentos tomem conta das nossas vidas, encontramos problemas maiores. Mas hoje nós reconhecemos que o Senhor está fazendo algo novo, algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Para isso eu já peço para que você abra a sua palavra comigo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. E diz assim a palavra de Jesus:
Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Queridos, a nossa ministração hoje já começa dizendo algo sobrenatural. Para que esse sentimento não se torne o dono, o centro das nossas vidas, nós precisamos fazer algo incrível aqui. Precisamos orar. Filho, nós reconhecemos que a oração ela pode ir muito em seus efeitos. Muitas vezes nós murmuramos, declaramos com a nossa própria boca palavras contrárias à vontade de Jesus. E é por isso que esses sentimentos vão tomando uma grande proporção. E quando vemos, já não há mais força para caminhar. Mas aqui a palavra de Jesus está dizendo para nós, filho, mais uma vez eu repito, tenham alegria, não se preocupem com nada. O que aflige o teu coração? É uma falta de emprego? São os seus pais? É a sua escola? São as amizades? É o quê? Aqui a palavra de Jesus está dizendo, não se preocupe com nada, mas nas orações que você faça uma entrega total. Falar com Jesus é exatamente abrir o coração. Muitas vezes nós pensamos coisas contrárias e isso já faz parte do propósito de Satanás para nós. Quando nós pensamos algo que está longe da vontade do Senhor, ou quando nós pensamos em fazer algo contrário à vontade do Senhor, nós já estamos pecando. Então que você rasgue o céu. Nós somos pecadores, que você rasgue o teu coração e que você declare, Espírito Santo de Deus, eu errei, que a tua graça nos basta, que o teu perdão venha sobre nós e que o Senhor limpe o meu coração de todo o pecado. Que você possa se abrir totalmente, fale com o teu Pai. Jesus Cristo, Ele espera que as palavras saiam da nossa boca. Só que muitas vezes nós não falamos aquilo que nós precisamos falar. Muitas vezes nós pensamos, mas a palavra de Deus diz que é necessário declarar. Quando nós estamos declarando, nós estamos profetizando que aquilo vai acontecer. E a palavra de Jesus termina aqui nesse versículo 7, que está dizendo, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Você consegue viver em paz num mundo em que as circunstâncias são totalmente contrárias? Para muitas pessoas que estão no mundo, elas não acreditam nesta paz. Porque elas pensam sempre no dia do amanhã, nos afazeres do amanhã ou nas preocupações do amanhã. Mas eu e você entendemos que nós pertencemos a Jesus e a paz que nenhum outro homem consegue entender faz parte de nós. E ela guardará o nosso coração. Filho, que você possa ser guardado por Jesus e que você possa viver o sobrenatural dele. Em Neemias, eu gostaria que você abrisse no capítulo 1, no versículo 11, nos traz algo e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a história de Neemias. São alguns capítulos, eu gostaria até de deixar esse desafio para você, que você possa depois, com calma, ler os capítulos do livro de Neemias, para que você entenda o plano perfeito de Jesus Cristo sobre a vida deste grande homem. Mas aqui eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes sobre a história dele. Acompanhe comigo, Neemias no capítulo 1, versículo 11, diz assim: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Olha aqui um pouquinho para mim. Aqui eu fui lendo todos os capítulos e eu fiz alguns pontos para que eu e você entendamos. Neemias, ele estava em Susa, onde o povo de Deus havia sido levado como escravo. Você já sabe que a escravidão é realmente algo que a gente não precisa viver. Nós éramos escravos do pecado. O que é isso? Alguém mandava em nós. E esse alguém era Satanás. Porque quando o pecado entrou no mundo, Satanás, ele tentou
fazer com que a força e o poder pertencesse a ele. Mas ele foi um derrotado, porque nós vimos que Jesus venceu a morte. Então, o primeiro ponto aqui que nós já podemos entender sobre a história de Neemias. Ele era copeiro do rei. Queridos, aqui eu anotei essa característica por quê? Muitas vezes eu e você, nós pertencemos a alguns cargos, estabelecidos dentro da sociedade e a gente nos menospreza dizendo, quem sou eu? O Espírito Santo de Deus não tem o poder sobre nós. O Espírito Santo de Deus, imagina que ele vai falar comigo. Olha quantas pessoas, quantos líderes, quantos pastores, quantos profetas, quantos músicos aqui que têm o dom. Imagina, o Espírito Santo não vai falar comigo. Entendam uma coisa, através da vida de Neemias, ele sendo copeiro, o Senhor ouviu as suas orações e ele fez algo extraordinário. E olha só, ele era copeiro do rei, mas o rei disse a Neemias, no decorrer da história, por que está triste o teu rosto se não está doente? Olha isso. Peraí, ele é copeiro, o rei tinha um alto cargo, ele precisava se importar com Neemias? Dentro da sociedade que nós vivemos, muitas pessoas acham que por serem gerentes, líderes ou ocuparem cargos maiores, acham que não precisam mais cuidar ou não precisam se importar com o outro. Mas aqui o rei olhou para ele e perguntou, por que está triste o teu rosto se não está doente? Filho, imagina o rei fazendo essa pergunta para Neemias. E aí Neemias responde, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade do meu povo está destruída e as portas queimadas pelo fogo? Nós vemos aqui sobre a história, sobre a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ali então, depois de 15 anos, entenda uma coisa, o propósito de vida vai acontecer. Aqui, depois de 15 anos, que Esdras havia frequentado aquele lugar, Neemias então estava retornando para a reconstrução das muralhas. Filho, entenda uma coisa, eu e você estamos vivendo algo sobrenatural de Deus aqui, mas ainda não aconteceu o que eu gostaria. Se não aconteceu é porque há um tempo determinado para todas as coisas. E entenda algo, se não aconteceu não significa que não vá acontecer. O plano, os desejos do nosso coração, os nossos planos, eles não são maiores do que os planos de Deus, mas o Senhor, por nos amar, Ele realiza, mas Ele realiza no tempo dEle e da maneira dEle. E posso garantir para você que aquilo que Ele realiza vai muito além do que nós um dia planejamos. E aqui, depois dessa colocação de Neemias, o rei então disse a ele, se é do agrado do rei, peço então que me envies a Jerusalém para que eu possa reconstruí-la. Aqui o rei, depois de tudo isso que ele estava ouvindo, Neemias também ousou em perguntar isso para ele. E o rei estava só ali, atento. Por quê? Há uma oportunidade para que então eu vá e faça aquilo que o Senhor deseja. Filho, entenda uma coisinha aqui. É necessário que eu e você, muitas vezes, abramos mão dos nossos planos para a gente viver o sobrenatural, mas é necessário também a gente entender as oportunidades. Oportunidades, tio Juninho, como assim? Oportunidades que Deus te dá para que você se arrependa. Oportunidades para que Deus te dá para que você se coloque na presença dEle, para que você faça aquilo que Ele delegou a você. Muitas vezes você tem um dom, muitas vezes você tem um chamado. Quantos teens têm um chamado de pregação, sabe? De ministros da palavra. Quantos teens têm o chamado, o dom de ministério, o dom de tocar algo, um instrumento, o dom de cantar, o dom de realizar tantas outras coisas. Filho, é necessário que eu e você possamos neste dia nos encontrar em Jesus. Quando nós nos encontramos com Ele, nós vivemos o sobrenatural, mas nós precisamos entender que as oportunidades, elas precisam ser bem vividas. Aquilo que Deus oferece, aquilo que Deus entrega para você, você precisa confiar e viver de todo o teu coração. E depois disso, então, o rei permitiu, olha isso, ele permitiu que Neemias fosse e fizesse aquilo que Deus havia projetado para que ele fizesse lá em Jerusalém. E olha aqui, os inimigos
arderam em ira e disseram para ele. Quando ele estava lá, nós entendemos também que quando nós estamos fazendo os planos de Jesus, quando nós estamos vivendo os planos de Jesus, pessoas vão se levantar e vão dizer assim: não vai dar certo. Quem é você para fazer algo para Deus? Quem é você para que realmente isso aconteça? Você não é ninguém. Só que muitas vezes as tempestades vão se levantar, mas nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós. Você e eu, nós somos separados de Jesus Cristo. Isso significa que o mesmo Deus que estava com Neemias é o mesmo Deus que habita em mim e habita em você. Pessoas vão se levantar? Vão se levantar. Pessoas realmente vão tentar nos tirar do propósito? Vão tentar nos tirar do propósito. Mas quando nós olhamos para isso daqui, nós não nos abalamos. Porque nós precisamos entender que existem pessoas que dependem de mim e de você. Filho, quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra nossa? Neemias, quando ele estava lá, ele não chegou já falando e fazendo, ele esperou um tempo e as coisas foram acontecendo. E então ele viu que a oportunidade estava posta para ele e ele começou a chamar pessoas para ajudá-lo. Mas nós precisamos entender também que o dia é consagrado. Aqui Neemias estava dizendo, este dia é consagrado ao Senhor depois da reconstrução. Por quê? Porque o Senhor nos dá a alegria. E aquele versículo que todos conhecem, a alegria do Senhor é a nossa força. Pela força de Neemias, haveria a reconstrução em 52 dias? Não, filho. Sendo humanos, eu e você, como homens, nós não conseguimos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Pode perceber que tudo que nós fazemos sem a permissão de Deus ou sem o direcionamento de Deus, muitas vezes a consequência vem. E aí nós entendemos, poxa, eu realmente não perguntei ou eu realmente não obedeci à voz do meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E o que nós podemos então entender sobre a vida de Neemias depois de 52 dias? Filho, olha isso, depois de 52 dias a reconstrução foi feita e o povo então entendeu que Jesus Cristo era o Senhor e que Deus estava sobre a vida de Neemias. E através daquele ato, através do ide, através do clamor de Neemias, realmente o Espírito Santo fez o extraordinário. O que nós podemos então entender sobre esta história? Aqui eu resumi, depois você pode acompanhar. Primeiro ponto, quem ora vence o desânimo. Tio Juninho, você contou essa história por quê? Porque assim como Neemias, ele clamou ao Senhor e ele se entristeceu, ele ficou desanimado. Por quê? Porque ele clamava, o Senhor respondia. Aí ele clamava de novo e o Senhor respondeu. Então houve um tempo para isso. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava dizendo que ele destruiria. E Neemias estava com aquele pensamento, poxa, mas se Deus é Deus, e se Deus ama a todos, por que é que ele vai provocar a destruição do povo? Mas é porque haveria grandes propósitos para além daquele momento. Muitas vezes eu e você nós não entendemos. Muitas vezes é necessário quebrar algo nas nossas vidas para que haja uma reconstrução, para que aquilo de fato seja extraordinário. Muitas vezes não basta eu simplesmente tirar, é necessário quebrar e reconstruir. A reconstrução é muito mais difícil do que a construção, porque a construção é o parto de um princípio. Reconstruir, existem entulhos, eu preciso tirar aquilo para que eu faça algo novo. Queridos, entenda então, o desânimo, ele só é vencido quando nós oramos. E aí eu fiz aqui uma colocação, como é alguém desanimado? Fala para mim, para aí um pouquinho e pense. Tio Juninho, alguém desanimado pense aí. Para mim, alguém desanimado é alguém sem forças. Entenda um outro princípio aqui. Na vida de Neemias, sabe qual era o remédio que ele estava oferecendo? Era a oração. Porque quando as pessoas oravam, as pessoas ganhavam forças e eles então continuavam a reconstruir o muro. Filho, aqui nós precisamos então que o ânimo de Jesus, nós precisamos que a alegria de Jesus faça parte da nossa vida 100%.
Assim era sobre a vida de Neemias. Então eles começaram a reconstruir os muros e isso estava gerando força neles, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, estava dando ânimo. Ânimo é realmente eu me alegrar. Filhos, entendam uma coisa, olhar para um muro caído e reconstruir, como que eu tenho então uma alegria, um ânimo para fazer isso, tio? A minha vida está destruída, eu não consigo mais ter paz, eu não consigo mais viver, eu penso diariamente em desistir. Aqui nós entendemos que a oração ela pode nos trazer o ânimo de volta. Porque quando nós oramos, nós somos reabastecidos com a presença de Jesus Cristo. Dizer, olha aqui o que eu coloquei, dizer o que desejamos que Deus faça por nós é necessário e além disso, crer que estamos pedindo algo da vontade de Deus. Portanto, não desanime, porque no momento certo as coisas vão acontecer. E o segundo aspecto sobre a vida de Neemias que nós podemos ver é que a alegria do Senhor nos faz fortes. Nós vimos que depois de tudo isso que eles estavam fazendo, depois de todas as forças, todos os ânimos reabastecidos na vida de todos eles entenderam e eles começaram a declarar: a alegria do Senhor é a nossa força. E eu coloquei aqui, o povo estava desanimado, triste e fraco. Depois que eles começaram a orar, o que aconteceu? Nós já vimos aqui. Eles começaram a ficar fortes e começaram a se alegrar. Eles descobriram que a tristeza os deixavam fracos e a alegria os deixavam fortes. E é por isso que Neemias declarou: a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, que você receba a força de Jesus agora, que você receba a alegria de Jesus agora, o ânimo de Jesus agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu coloquei algo aqui, eu vou ler para vocês. Mesmo que vocês se sintam fracos, vocês podem experimentar a força que vem de Deus. Mesmo que vocês se sintam tristes, vocês podem ter a alegria de volta. Sabe como? Nós já vimos aqui o segredo, orando. Ore ao Senhor, rasgue o teu coração e entregue tudo a Ele. Ah, mas tio, eu não tenho palavras, eu só choro. Chora na presença de Jesus. Mas que você não deixe de viver o sobrenatural dele na sua vida. Que você não deixe de viver o sobrenatural dele sobre a tua família. Em nome de Jesus, que você possa olhar para as circunstâncias e declarar, orar: Senhor, ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus está invadindo o teu coração e está fazendo algo novo. Jesus, no momento que estava carregando a cruz, ele estava cansado. Olha só esse exemplo aqui. Tio, mas o desânimo vem? Claro. Jesus já estava cansado, já estava desanimado ali naquele momento. Filho, imagina carregar uma cruz, sabe, pagar um alto preço, sofrer, ele foi apanhado, cuspido, as pessoas estavam caçoando de Jesus. Você imagina nessa situação, você se sente desanimado, você se sente cansado, e Jesus estava cansado. Mas aí o soldado fez o quê? O soldado que estava ali, ele começou a dizer: ei, tem alguém aqui para ajudá-lo? Vamos, gente, ele precisa de ajuda. E então nós vemos na vida de um cara chamado Simão de Cirene, que foi lá, estendeu a mão e o ajudou. Filho, o que eu entendo deste princípio aqui, desta passagem tão importante? Nós precisamos reconhecer que quando nós estamos fracos, forte eu estou com Jesus Cristo. Mas mais do que isso, além do Espírito Santo habitar em nós, nós temos pessoas de Deus que estão ao nosso lado e estão prontos a nos ajudar. Só que nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e precisamos pedir ajuda. Abra sua boca, peça ajuda para Deus. Peça ajuda para os teus pais. Peça ajuda para os teus líderes. Peça ajuda para as pessoas que verdadeiramente são sábias e que conhecem a palavra de Jesus e que possam te ajudar. O sofrimento, ele não cabe a nós somente. Se nós vemos que Jesus, naquele momento que ele estava sofrendo, o Espírito Santo de Deus tocou a vida de um soldado para que pessoas pudessem se alertar e pudessem ajudar a Jesus Cristo, por que é que nós não podemos então abrir a nossa boca e pedirmos ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor?
vocês têm uma igreja que te ama, vocês têm líderes e professores que te amam, nós temos amigos que te amam. Então, que você viva o sobrenatural, que você declare com a sua boca as suas fragilidades e que a graça do Senhor habite em você. Precisamos entender então que em Jesus nós podemos e que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se você está fraco, você pensou em desistir, hoje eu creio em nome de Jesus, que assim como aconteceu sobre a vida de Neemias, que depois de 52 dias de reconstrução do muro, eles se alegraram, eles receberam a porção de ânimo e todos que estavam com Neemias, através da oração, foram cheios da graça, da força e do poder de Jesus Cristo. Você hoje pode ser cheio da graça de Jesus, pode ser transformado pela poderosa palavra de Jesus, se você de fato se arrepender, se de fato você rasgar o teu coração e viver o sobrenatural dele. A reconstrução na sua vida hoje vai acontecer, porque o Espírito Santo está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Hoje a graça do Senhor está te levantando, hoje o poder do Senhor está te levantando e algo lindo já está acontecendo. Por isso eu peço para que você feche seus olhos nesse momento, que você tenha esse momento de entrega a Jesus Cristo. Filho, eu não sei quais pensamentos passaram pela tua mente, eu não sei quais pensamentos passaram sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, eu não sei quais palavras foram lançadas sobre você. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo de Deus hoje está reconstruindo e está fazendo algo novo em você. E aquilo que Ele está fazendo é muito maior, é muito melhor do que você até hoje já provou. Que você nesse momento possa abrir a tua boca onde quer que você esteja, seja em casa, seja na rua, seja na casa da sua avó, do seu tio, aonde quer que você esteja, você teens, você pai que nos assiste, você que é um filho e uma filha de Deus, que você abra a tua boca agora e comece a declarar as palavras de bênção sobre a tua vida. Comece a dizer que você é lindo, comece a dizer que você é linda, comece a declarar que você faz parte do propósito perfeito de Jesus Cristo. Comece a declarar que nada vai te tirar do propósito dele e que a graça dele te basta. Comece a declarar que você é frágil sim, que você realmente é dependente dele. Comece a declarar tudo aquilo que você um dia cometeu e que você sabe que não agrada a Jesus Cristo, mas que você possa declarar agora nesse momento também: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu peço para que a tua alegria, o teu ânimo sejam renovados em mim. Ah, Deus, eu creio que através da minha oração algo sobrenatural já está acontecendo. Que você possa abrir a tua boca agora e que você possa começar a declarar: Espírito Santo de Deus, ah, Pai, nós declaramos vida sobre nós, nós declaramos vida sobre a nossa casa, nós declaramos a paz do Senhor, Pai, sobre os nossos corações, Deus. Ah, Pai, eu quero deitar com a minha cabeça tranquila no meu travesseiro e que o Senhor possa falar comigo e que o Senhor possa renovar, Deus, todos os desejos do meu coração e que o Senhor possa, Pai, realmente fazer algo extraordinário em nós e que o Senhor possa, Deus, Deus, fazer algo novo. Eu creio, Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que mal algum chegará sobre a minha vida, que mal algum chegará, Pai, sobre a vida da minha família, que mal algum, Senhor, chegará sobre a vida da nossa igreja. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teens agora, que nada em mal algum, Deus, os atingirão, Senhor. Todo espírito de desânimo agora, Senhor, eu peço que o Senhor venha e renove as forças dos teus filhos. Ah, Deus, que toda ansiedade, em nome de Jesus, seja lançada fora, Deus, seja lançada fora agora, em nome de Jesus, Pai, porque eu creio, Deus, que o ânimo do Senhor, que a alegria do Senhor estão sendo entregues aos teus filhos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Ah, Jesus,
Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque nós declaramos que nada vai nos tirar do propósito, Deus. Nada, Senhor, nada, Senhor, nada, Senhor. Ah, Deus, o desânimo pode, Pai, chegar sobre nós, mas nós declaramos que ele não tem poder, ele não tem poder. Ah, Pai, nós declaramos a alegria do Senhor sobre nós, Deus. Ah, Senhor, nós declaramos, Pai, que nada vai nos tirar do propósito, Senhor. Nada, que nesse momento, Senhor, cada lágrima que desce, Pai, dos rostos dos teus filhos, Senhor, que eles possam, Pai, ser, Pai, recebidos pelo Senhor, porque eu creio, Deus, que algo extraordinário nesse momento já está acontecendo, Deus, já está acontecendo, Senhor, porque onde a tua presença habita, mal algum, Pai, pode resistir, Senhor. Por isso, Deus, eu declaro agora que o Espírito Santo de Deus está invadindo a vida dos teus filhos. Ah, Deus, a vida dos teus filhos estão sendo transformadas. Ah, Deus, a casa dos teus filhos estão sendo, Pai, cheias da esperança do Senhor, cheias, Pai, da alegria do Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Então declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Senhor, porque eu encontro a paz que só vem de ti. Espírito Santo, que nesse momento, Deus, o Senhor receba, Deus. Ah, Pai, que nós tenhamos uma semana extraordinária. Espírito Santo de Deus, que nada e mal algum possa prevalecer contra nós, contra a nossa casa, contra o Teu plano perfeito sobre nós, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós dizemos para nós mesmos e para que o mundo escute que nós somos Teus, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e que nada, Senhor, tirará, Pai, ah, Deus, nós do propósito perfeito de Ti, Deus. Que o Senhor receba tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, a alegria sobre nós neste momento, Deus. Ah, filho, que você seja livre de todo mal. E eu creio que a alegria agora já faz parte de você. Se alegre em Jesus e viva o sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, nós abrimos, Pai, o nosso coração. Venha, Senhor. Venha de encontro, Pai, o que nós precisamos. A cada um precisa na sua casa. Cada um que está ouvindo, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Senhor, que está ouvindo este louvor agora, neste momento, que possa se derramar, que possa se entregar por completo, Pai, diante do Senhor. Aleluia, Pai, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração.